O meu objetivo com a introdução é, sobretudo, explicar-vos porque é que este dia é importante para a CEPI, mas, sobretudo, para os comerciantes portugueses que têm presença online e que fazem uma atividade online. Para isso, vou só recordar, para aqueles que ainda não participaram no passado, que o Dia das Compras na Net é uma iniciativa feita pela CEPI, realizada pela CEPI, com o apoio do programa Comércio Digital, e tem por objetivo reunir os comerciantes portugueses em torno de um dia de promoções. As promoções em si, para nós, a CEPI, não é o que mais importa. O que mais importa é, de facto, nós criarmos uma evidência perante os consumidores de que o comércio digital português é cada vez mais diverso. Há empresas de várias áreas, de várias dimensões. Hoje conseguimos encontrar todo tipo de produtos. E é isso que nós pretendemos exatamente com este dia. É criar uma montra global daquilo que se faz em Portugal online em termos de e-commerce. A campanha de divulgação é normalmente dirigida pela ACEP, pelos nossos canais, nos nossos canais, mas nós, durante a inscrição, fornecemos a todos os participantes instrumentos de comunicação para que possam vocês próprios fazer a divulgação, criando, no fundo, um esforço conjunto de comunicação do evento a todos os consumidores. Eu vou visitar aqui o nosso site, exatamente para vos mostrar, tenho aqui um zoom gigante, para te mostrar algumas das informações que podem consultar. Aqui uma certa sobreposição de ecrã. Então, as promoções e as categorias de inscrição são as mais variadas que possam imaginar, porque a ideia é mesmo ser inclusivo e Oh, podemos Nuno, ter. Nuno, desculpa. Sim, Tu estás a mostrar o site, sim. Sim. é que eu continuo a ver o slide, não sei se sou só eu. Ok. Vou Também, eu retomar a também. partilha. Tens razão. Vou retomar a partilha. É aqui. Agora sim. É O impecável. site é o mesmo todos os anos, porque a estrutura é similar. E temos aqui a apresentação de quais são as categorias que participam e, como eu dizia há pouco, são as mais diversas possível, porque o que nós pretendemos é, de facto, que todos possam participar e fazer mais negócios e mostrar aquilo que vendem durante o ano e a vossa atividade online. A participação, a forma como se participa e como decorrem as inscrições, no final da sessão o Luís vai explicar, mas é um processo relativamente simples. Porque a participar, acho que tem muito a ver com capturar clientes, como é óbvio, aumentar a confiança dos clientes portugueses nos sites portugueses e nas empresas com presença em Portugal e aproveitar o efeito de rede, porque de facto é o que se consegue, sobretudo neste dia, termos um efeito de rede e uma presença global perante os consumidores. Todas as comunicações connosco podem ser feitas a partir do e-mail diadascomprasnet@cepi.pt ou nos nossos canais normais, como no site do Comércio Digital. Podem também contactar-nos para os nossos e-mails diretos, como nuno.milagres@comerciodigital.pt. E agora daria a palavra aqui ao Pedro Santos, que na agenda é o próximo interveniente. O Pedro apresenta aqui a Sona ANC e tem já uma longa história de participação das compras na net. Olá a todos, muito bom dia. Eu até Desculpa. Espera aí, Pedro. já me estão a ouvir? Agora sim. Boa.
Bom dia a todos e espero que estejam todos ótimos. Eu até começaria pelo ponto que o Nuno Milagres referiu, que é a história. E nós, no caso do continente, começamos a participar desde a origem, no dia de compras na net, e muito rapidamente, no início, vemos que isto podia ser um acontecimento muito relevante, um acontecimento em que nós capitalizamos numa campanha que já é feita pela ACEPI, em que a ACEPI já faz um conjunto de investimento no sentido de ganhar notoriedade para este dia, em que todos os players acabam por fazer, ou todos os players mais relevantes acabam por fazer o mesmo tipo de capitalização, nessa visibilidade, e em que os clientes, neste momento, o dia de compras na net já é uma coisa com tanta notoriedade, que os clientes, tal como em qualquer Black Friday do ano, já andam à procura nos vários sites do que é que está a acontecer. Portanto, tem essa vantagem de, com muito menor esforço unitário de cada um de nós, conseguimos captar o máximo de atenção, o máximo de notoriedade e, naturalmente, o máximo de share of wallet, se quiserem, dos clientes. Além disso, tem outra vantagem, que é o momento em que o dia é escolhido provavelmente pode não ser tão evidente, mas é o início de uma peak season. Nós ainda ontem estávamos a ouvir uns colegas do Nuno Pimenta a falar do tema da peak season de 2022. E, na verdade, o dia de compras na net é um trigger importantíssimo para nós começarmos a captar a atenção dos nossos clientes e, a partir daí, criarmos, eu vou-lhe chamar um carrossel de recorrência, em que, através do e-commerce e através de players nacionais de e-commerce, conseguimos satisfazer os clientes para esta peak season, que depois vai até depois do Natal, até o início do ano. Portanto, é uma enorme oportunidade. E eu passava para o meu último ponto. A ideia é passar aqui um conjunto de pontos muito breves, que é o tema dos resultados. O que nós também temos observado ao longo dos últimos anos é que não só o dia de compras na net eu arrisco-me a dizer, eu até poderia dizer, em termos externos, o dia mais de maior volume de encomendas, provavelmente maior que o Black Friday. Eu sei que o Black Friday tem-se estendido no tempo e passou de Black Friday para Black Weekend, Black Week, Month, Season, mas o dia de compras na net é realmente um dia de pico muito, muito interessante. E só por isso, só por capitalizar nessa grande campanha que é de todos nós e de nenhum de nós, temos aqui um benefício hiper relevante. E eu com isto também passo ao Nuno, que tenho a certeza que nos vai falar não só do dia de compras na net, mas provavelmente desta peak season, que este ano vai ter características muito próprias num e-commerce que é muito diferente do que há um par de anos falaríamos aqui neste mesmo evento. Portanto, muito obrigado a todos e até breve. Espero ver-vos a todos também pessoalmente nos tempos mais breves. Nuno. Obrigado, Pedro. Eu sei, sim, vou partilhar aqui alguns dados que nós temos aqui do Google que eu acho que podem ser interessantes. Eu acho que há mais um tema que eu acrescentaria ainda ao que o Pedro disse, que este ano torna muito relevante esta data, que é, como sabem, houve uma alteração de regulamentação que vai fazer com que não seja possível, ou seja, que no Black Friday nós tínhamos que apresentar os preços de referência, sejam os preços mais altos, mais baixos dos últimos 30 dias, e este dia de compras da net vai ser quase 30 dias antes do Black Friday, ou seja, é quase o último momento que os retailers vão ter para fazer promoções antes do período da Black Friday. E por isso eu acho que este ano ainda vai ser mais relevante por causa disso. E, entretanto, deixem-me aqui tentar apresentar ok, o meu ecrã. Digam-me se estão a ver o meu ecrã, por favor. Sim. Então, ok. Sim. E por isso eu acho que este ano vai ser ainda mais relevante por causa desta alteração da regulamentação, e a data acho que foi muito bem escolhida também por causa disso. Muito bem, então, tal como o Pedro disse, nós olhamos cada vez mais para o tema da peak season e não exatamente
de um dia em específico. Hoje, obviamente, aqui o objetivo é falar do dia de compras na net, que de facto faz parte de uma peak season que está a ficar cada vez mais longa. Olhando ainda um bocadinho para trás, e se nós olharmos para a evolução das pesquisas no Google nos últimos meses, desde o início do ano, e compararmos com o ano anterior, nós vemos que de facto tivemos um primeiro trimestre em que houve uma forte queda das pesquisas, obviamente, quando comparada com o ano anterior, porque, devido ao efeito da pandemia em 2021. Nos primeiros 3 meses, como se lembram, do ano passado, houve um período em que grande pico através da pandemia, e por isso claramente tivemos aqui a ter que aguentar o histórico do ano anterior. As pesquisas que nós estamos aqui a mostrar são pesquisas que têm pelo menos uma conversão, ou seja, são pesquisas que de facto geram vendas online. Okay? E que são tipicamente um bom proxy daquilo que é o efeito que está a acontecer no mercado. Mas depois vemos um segundo semestre em que já começa a haver uma forte recuperação e que claramente acreditamos que esta recuperação vai começar a ser cada vez mais forte até final do ano. Quando olhamos para o ano passado, para 2021, nós vemos que de facto a peak season começou no início de outubro e durou mais ou menos até os primeiros dias de janeiro, mais ou menos este período. Nós vemos também aqui um pico que coincide com o dia de compras na net, foi exatamente este dia, o dia 29 de outubro do ano passado, em que de facto não é este pico de pesquisas, não é só relacionado com o dia de compras na net, também teve alguma relevância, mas foi também muito relacionado com o tema do Halloween do ano passado, que calhou exatamente nesta data, e que é uma data que tem tido pesquisas muito, muito relevantes. Mas obviamente parte deste pico também é relacionado com o dia de compras na net, o que eu acho que só reforça a importância cada vez maior deste dia. Mais uma vez, há uma referência àquele tema da regulamentação, porque das datas principais que existe entre o dia de compras na net e o Black Friday é também o Singles Day, que está-se a tornar cada vez maior na Europa e em Portugal, e mais uma vez o Singles Day vai ser este ano uma data em que dificilmente os retalhistas vão poder fazer grandes promoções, porque caso contrário depois não vão conseguir apresentar esses preços comparativos na altura do Black Friday. Esta procura cresce em todo o ano passado, cresceu em todos os momentos do ano, ou seja, como vemos aqui, não só nos meses, mas Cyber Week, em dezembro, no Natal, Singles Day, Halloween, e também cresceu em várias categorias, ou seja, Beauty and Personal Care, Clothing, roupa e toda a parte relacionada com desporto e fitness apparel, não é? E roupa de desporto, também as categorias que estão a ter um crescimento maior. Obviamente, algumas categorias, como por exemplo Consumer Electronics ou artigos de casa, mais uma vez, devido ao enorme crescimento que tinham tido durante a pandemia, obviamente sofreram aqui um pouco quando comparamos o último trimestre de 2021 com o de 2020. O que é que nós estamos a prever para 2022? Estes números resultam de um inquérito que nós fizemos e de facto esperamos que as pessoas, que os consumidores regressem às lojas físicas, mas claramente esperamos que continuem a comprar online. E 70% das pessoas declaram que vão comprar só em lojas online ou que vão comprar em lojas online e em lojas físicas, ok? E por outro lado, 34% das pessoas dizem que claramente aproveitam estes momentos para fazer compras pessoais. E este é um fenómeno que nós, de facto, eu vou-vos mostrar mais à frente, mas que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o tema das promoções e desde o início do ano e o tema da guerra e da inflação aumentou ainda mais esta preocupação na cabeça dos utilizadores, dos consumidores, e é por isso também que este tipo de datas são tão importantes. Ainda assim, continuamos com um share de retalho de e-commerce que prevemos que ainda continua a ser relativamente baixo versus outros mercados. Por outro lado, o que é que eu acho que significa para as empresas? Há algumas categorias que nós prevemos que continuem a ser inferiores a anos anteriores, nomeadamente aquelas em que os consumidores quase que se tocaram, não é? Ou seja, compraram um determinado tipo de aparelhos que não são de grande recorrência de compra, mas aqui é fundamental as empresas trabalharem este tipo de consumidores e ver como é que conseguem
comprar, que eles recomprem ou fazer-lhes upsell de outro tipo de produtos. Por outro lado, nas categorias que vão crescer, aqui é fundamental garantir que os retalhistas estão preparados para tentar ganhar o máximo possível de cota desse crescimento que aí vem, porque a verdade é que continuamos ainda a ter alguns first time buyers, que é muito importante angariar logo no início. O último ponto que acho que era importante passar-vos, arranque de 2022, estamos a ver um enorme, mais consumo do que até hoje, mais exportação, mas também estamos a assistir a muito que nós chamamos importação, ou seja, estamos a assistir cada vez mais a grandes players de retail a virem para Portugal. Isto é apenas um dado da App Annie que demonstra os downloads feitos no primeiro semestre de 2022 e vemos que ali no top 4 temos ali Shein, Vinted, About You, temos AliExpress também no top 10, ou seja, claramente temos aqui muitos... Isto é apenas a parte app, em termos de pesquisas há também uma enorme penetração deste tipo de marcas, o que demonstra bem a importância de termos uma boa presença para nos conseguirmos defender destes players estrangeiros que vêm. Por outro lado, é também, estas alturas do ano, são também ótimos momentos para pensar a exportação, que de facto é uma das únicas formas que nós, enquanto retalhistas, temos para ganhar escala mais rapidamente. Este era aquele tema que eu vos tinha falado, ou seja, realmente existe um crescimento de uma preocupação relacionada com os temas dos descontos nos consumidores portugueses, o que reforça mais uma vez a importância que eu acho que o Dia de Compras na Net vai ter este ano. Isto é apenas um resumo, ou seja, de facto, há uma expectativa grande de crescimento desta peak season, começando no início de outubro e com o Dia de Compras na Net. Algumas categorias que prevemos que vão continuar a crescer, muito a ver com a parte relacionada com fashion, beauty e personal care. O tema dos descontos muito importante. Cada vez mais multinacionais e empresas estrangeiras a entrar neste mercado. Tivemos agora esta semana o Prime Day da Amazon, que foi o primeiro Prime Day também com um esforço de marketing que a Amazon fez em Portugal. E nesse sentido, fundamental garantir que mantemos uma presença digital relativamente forte durante estes momentos que aí vêm. E eram um bocadinho estes dados que eu tinha para partilhar convosco. Não sei Obrigado, se... Nuno, foi muito interessante. Depois no final vão poder submeter algumas questões e agora vamos passar aqui à Carla. Olá a todos, bom dia, acho que ainda é bom dia, penso que ninguém terá almoçado. Isto parece, vocês vão ver estes estudos e parece que nós estamos todos combinados uns com os outros. Prometo que nem eu nem o Nuno combinámos nada, neste caso no Pimenta, não, com o Nuno Milagres combinámos tudo, claro, mas não, parece que combinámos tudo para falar de coisas que são dados de alguma forma muito parecidos, mas que são baseados em pesquisas que também elas são hiper relevantes. Eu aproveitava para, enquanto estou aqui em chouriços, como costuma dizer, partilhar convosco o nosso estudo. Penso que já estarão a ver o ecrã. Sim. Vou só tentar pôr aqui um bocadinho maior. Bom, então, o que é que eu queria partilhar convosco? Alguma informação sobre o estudo que a DPD realiza todos os anos e que o estudo sobre os comportamentos de 2021, neste caso, o de 2022 está agora em preparação, e que nos mostram algumas tendências que vão um bocadinho de encontro àquilo que o Nuno também apresentava, mas que vos levam sobretudo a pensar como é que devem adaptar aquilo que são as vossas soluções para irem de encontro àquilo que o comportamento dos consumidores portugueses têm. Uma nota apenas inicial. Este estudo é realizado com a GfK, um estudo internacional, que em Portugal inquire cerca de 1000, neste caso foram 1006, consumidores que comprem bens físicos, tangíveis, ou seja, não entram aqui nem hotelaria, nem lazer, entra tudo o que são bens físicos que possam ser transportados, neste caso, não indicando que é pela DPD, mas de alguma forma indicando que há um transporte físico e uma entrega também ela física. Então, algumas notas, e o Nuno também já referia de alguma forma a isto. O que nós temos são, sobretudo, ainda potencial de crescimento, obviamente, mas
Há algum crescimento que tem sido efetuado graças também ao facto de as pessoas se terem habituado muito na pandemia a comprarem online. Vemos, por exemplo, que o número de compras anual dos e-shoppers regulados aumentou em cerca de 6,6 pontos percentuais, isto em Portugal. Na Europa são 42 pontos, daí eu dizer, quase 43, daí eu dizer que temos margem de progressão. Os e-shoppers regulares são aqueles que compram com pelo menos a frequência. Até aqui era uma frequência pelo menos de uma vez por mês. Agora, como vê, acaba por ser bastante mais substancial. Estamos a falar de 3 compras por mês. E o que nos demonstra também que as compras online dos e-shoppers regulares são aquelas que maioritariamente contam. Ou seja, são aqueles que são regulares que compram mais online e os restantes são aqueles que compram quase por impulso ou de uma forma menos habitual. E também vemos que, de alguma forma, os e-shoppers, no fundo, representam, em termos da população, cerca de metade da população também ativa. E aqui um número que claramente também subiu bastante relativamente ao ano anterior em que nós tínhamos realizado, que foi em 2019, especificamente. O Nuno também referiu isto, ou seja, sobretudo, o que é que cresceu bastante? O fashion, a beleza e a saúde, ou seja, tudo o que é roupa, aqui não estamos a falar tanto de calçado, roupa, a beleza e a saúde, e os livros. Lembrar que o e-commerce há 20 anos começou com os livros e agora voltamos aos livros. E porquê? Óbvio, por razões óbvias, as pessoas, apesar de poderem ter televisão de subscrição, voltaram à ideia de, e sobretudo para entreterem as crianças, não é? Eles poderem ler. Voltámos a isto, os miúdos continuaram a crescer, portanto a roupa também continua a ser necessária e em 2021 manteve-se esta tendência. Mas uma nota muito relevante, e aqui mais uma pescadela de olhos sobretudo ao continente e ao Pedro, que é o número de consumidores que passou a encomendar sobretudo frescos e bebidas, ou seja, tudo aquilo que são tudo aquilo que eram as compras que habitualmente os portugueses faziam, de repente 35% das suas compras são de online, são de frescos e de bebidas, um crescimento absolutamente espetacular de 16 pontos face ao ano anterior. E, portanto, vê aqui, efetivamente, algo que os portugueses começaram a habituar, e já estou a imaginar aqui os nossos lojistas que estão aqui a assistir, a tomarem imensas notas e a começarem a pensar, ok, boa, então já tenho aqui um mercado interessante para começar a explorar. Também já referido pela Google. Não é tanto as pessoas que se vieram a instalar em Portugal, mas também a forma como os portugueses continuam a comprar muito em sites estrangeiros. Lembrar que os portugueses falam muito bem inglês, ainda que seja um inglês de praia, mas falamos inglês e, portanto, conseguimos facilmente perceber o que se passa nos outros sites. E, portanto, os portugueses, a par com alguns países dos Bálticos, são aqueles que mais compram online em sites estrangeiros. A média europeia, como vêem, é bastante inferior àquilo que acontece em Portugal e ainda assim passámos a comprar mais na Europa do que, por exemplo, faríamos na China. E isto de comprar online é difícil? Não é. Pelo menos os portugueses acham que é muito fácil comprar online e, portanto, mais uma nota também que para vocês pode ser bastante relevante. Perdão. No entanto, há aqui uma nota que pode ser interessante, que é a adequação da forma de compra ou da forma de venda, neste caso especificamente, aos diferentes tipos de shoppers. Todos eles têm expectativas diferentes e, portanto, nós temos também que adequar muito a quem é que nos estamos a dirigir ou a quem é que nós nos queremos dirigir. Se, por um lado, basicamente todos compram fashion, todos compram também artigos de beleza e saúde, como o Nuno também já referiu, é verdade que eles procuram coisas ligeiramente diferentes. Então, nós dividimos aqui em 4, se quisermos, grandes tipos de consumidores. Só que eles têm mais relevância em termos do seu perfil. E olhando para aqui, dir-me-ão, bolas, mas então os eco-seletivos baixaram. Significa que as pessoas agora são menos seletivas do ponto de vista ecológico. Não. Os restantes, como iremos ver, é que passaram todos a adotar uma questão muito de sustentabilidade na compra de produtos. Portanto, isso vamos também falar de uma forma muito, muito breve, mais para diante. Finalmente, apareceu aqui um grupo que é os compradores atentos ao preço, que não existia. Portanto, há quem faça as chamadas pechinchas, há quem vá procurar especificamente por pechinchas, sempre que há saldos, sempre que há promoções, e daí também já ter sido aqui referido pelo Nuno, de que estes dias, especificamente, o dia de compras na net, é importantíssimo para este perfil, especificamente. Praticamente só compra uma vez por ano, que é quando há promoções na net, e já agora vamos lá aproveitar as promoções.
e eles representam cerca de 13% e, como veem, cresceram relativamente a 2019. Os restantes acabam por se ir equiparando, sendo que os aficionados são aqueles que compram tudo e mais alguma coisa, que representam o maior número de compradores em termos de artigos comprados ou de tipos de artigos que são comprados. Os epicuristas procuram sobretudo o seu prazer e, como eu já vos disse, os ecosseletivos, que são aqueles que escolhem sobretudo pela questão sustentável da sua compra. Então, de forma rápida, quem é que são os aficionados? Como eu dizia, são os mais experientes, são os mais fervorosos, estão permanentemente ligados, são muito digitais, compram sobretudo também em cross-border, ou seja, no estrangeiro, e que esperam sobretudo que os serviços de entrega sejam muito flexíveis e também as próprias devoluções, ou seja, aquilo que nós costumamos dizer sempre, tem que ser tão fácil de devolver como é comprar. Fica aqui mais uma nota. Então, o que é que eles sobretudo nos dizem? Que, como é muito conveniente comprar online, cada vez mais compram desta forma e, portanto, ainda que tenham que devolver, continuam a comprar muito online e, sobretudo, porque reduz o stress de comprar em loja. Lembrar que a parte das lojas ou estavam fechadas ou tinham limitação do número de pessoas, portanto, era um stress para as pessoas poderem comprar também nas lojas físicas. No entanto, o que também acabou por ser aqui útil foi o facto de, neste caso específico dos aficionados, referirem que poupam imenso tempo. Porque, já sabemos, são permanentemente ligados, compram no mobile, compram onde estiverem, portanto, poupam tempo útil de compra. E também, já agora, porque acabam por poupar dinheiro em termos dos materiais que também estão, ou dos produtos que também estão a adquirir. E ainda assim, eu penso que o Pedro não vai ficar triste pela parte do continente de lojas físicas, mas a verdade é que o que identificam é que há menos, as lojas de retalho tradicional são menos importantes nas compras. Lembrar que estes são aqueles que são os fervorosos do digital. Já lá vamos ver que os outros não são, se calhar, tanto assim. Os epicuristas, como eu dizia, são mais seletivos. Estão mais abertos a influencers, ou seja, são aqueles que gostam muito mais de perceber como é que a recomendação é feita, e esta é outra nota que também vos deixo para este processo. São sensíveis ao preço e têm muitas expectativas no que se refere à entrega. Então, são aqueles que acham que comprar online é mais fácil, lembrar que eles são muito seletivos, não é? Mas preparam com muito cuidado as suas compras. Sabem que são aquilo que vos dizia há bocadinho sobre a questão da sustentabilidade. Cada vez mais os consumidores procuram compras que sejam sustentáveis, sejam pela forma da entrega, que geralmente é aquilo que eles consideram. Quando uma entrega é sustentável, eu sei que a minha compra também é sustentável, mas também por produtos que tenham eles próprios um selo de serem ecológicos, não é? De serem sustentáveis. E daí que eles optem por sites ou retalhistas ou apps de retalhistas que tenham opções de entrega que eles considerem como amigas do ambiente. Dois pontos também muito importantes. Aquilo que eu referia sobre os reviews, sobre as recomendações online. Atenção a isto, aos Trustpilot da vida e outras indicações que possam ter também sobre a recomendação em loja e da loja, quero dizer, e sobretudo também este tipo de consumidor procura muito marcas que eles conheçam porque são confiáveis. Ou seja, o facto de a marca ser reputada para ele é confiável e, portanto, acabam por comprar muito online. Mais uma vez, esta questão da confiabilidade e da recomendação versus, às vezes, até a questão do poupar dinheiro. Finalmente, os ecosseletivos são, como eu vos dizia, compram muito menos, são muito sensíveis quando ouvem alguma questão online sobre onde estão a comprar e também eles procuram bons negócios. No entanto, são aqueles que mais dizem que as marcas e as empresas têm que ser ambientalmente responsáveis e que compram, ou seja, nós temos aquela ideia de que as pessoas compram menos produtos se eles forem mais caros. Neste caso, apesar de ter decrescido, ainda é muito substancial. Mais de metade destes consumidores dizem que compram produtos do ambiente sempre que for possível e alguns deles até estão dispostos a pagar mais por serviços e produtos que respeitem o ambiente. Portanto, são menos fiéis, porquê? Porque também estão à procura de melhores ofertas e porque sabem que para eles poupam dinheiro ao comprar online e porque estão à procura de bons negócios, mas aliam sempre a questão da sustentabilidade também à procura de um bom negócio. A nota que eu vos deixava aqui relativamente à questão dos conscientes para o preço é que também eles apareceram muito mais neste estudo que nós aqui vimos, mas também vimos nascer aqui um fenómeno que até aqui não existia, que são os, chamamos-lhe séniores, não é? Ou seja, um operador
com uma idade ligeiramente superior àquela que habitualmente comprava. Porquê? Porque tiveram que se fazer à vida, como se chama dizer. Portanto, começaram a habituar-se, deixaram de desacreditar. Aqui há uns anos nós falávamos muito na questão da confiança online, não é? Que as pessoas não confiavam em ter que pôr um cartão de crédito, ou não percebiam se de repente alguém dizia buscar alguma taxa. Apareceu também a questão do phishing e de alguma forma as pessoas começaram a estar mais atentas, mas ainda assim o consumidor mais sénior acabou por também ter aqui um comportamento diferenciado. Deixávamos aqui então algumas das notas que nos pareceram também relevantes apresentar-vos, e claro, ficamos agora, penso que os três disponíveis para as perguntas que possam ter. Eu vou parar aqui a partilha. E... Entretanto, vamos só ouvir uma explicação breve do Luís sobre como é que é a inscrição. É uma questão mais operacional. Fácil e é rápida, relativamente simples. De qualquer das formas, se quiserem ir fazendo perguntas, eventualmente no chat, também podem utilizar. Creio que... Bom, eu queria-vos falar então, o meu nome é Luís Mendes, antes de mais, bom dia a todos. Faço parte da equipa de Comércio Digital, do Programa Comércio Digital da ACEPI, e estou também aqui então a ajudar na comunicação, na preparação e organização desta iniciativa que é o Dia das Compras na Net em 2022. Dizer que, de facto, a edição anterior, 2021, foi um sucesso. Tivemos mais de 300 marcas portuguesas a participar e, evidentemente, que este ano queremos superar esta meta e esta métrica e queremos, obviamente, chegar a mais marcas, a mais pessoas, a mais consumidores e também a mais lojistas e gestores de negócios. Deixo-vos aqui também alguns testemunhos que nós tivemos o cuidado de recolher no ano passado, que de facto falam aqui muito, por exemplo, neste caso da VertPaudé, da questão de um aumento notório das visitas e das vendas ao site no próprio dia. Neste caso foi 29 de outubro, sendo que este ano vai ser celebrado e comemorado a 21 de outubro. Ter também aqui, neste caso, por exemplo, da Bol, que fala muito na questão da visibilidade, e há muitas marcas que referem essa questão, não é? Do aumento da visibilidade, do reconhecimento, aqui no início do funil, preocuparem-se muito com a questão do brand awareness e do alcance, e dizer que também é bom o Dia das Compras na Net, esta iniciativa também é bom nesse sentido. Neste caso, a Uva Wine Shop também nos fala nessa questão da notoriedade e queria efetivamente chegar ao mercado português e achou que esta iniciativa fazia sentido. Deixo aqui também este caso da Cinderella Shoes, porque o dia das compras na net é para os grandes players do mercado, como estava a dizer o Pedro, e muito bem, mas também é para os pequenos e para os médios e para os micro e para quem quiser fazer parte, porque lá está, como refere aqui esta gestora desta sapataria, efetivamente é uma iniciativa muito eficaz porque juntam toda a gente num objetivo comum e o esforço de comunicação acaba por ser maior, mas também mais eficiente e mais eficaz. Como preparar as campanhas? Deixo-vos aqui alguns exemplos também daquilo que foi feito. A Arcádia é uma casa histórica do Porto. Efetivamente aproveitou este dia também para comunicar também via press releases, via órgãos de comunicação social, as suas promoções, porque acaba por também aqui gerar escassez e urgência, porque acaba por ser uma iniciativa também apenas de 24 horas e acaba também, de alguma forma, por ser comunicável também nesse sentido e por criar aqui gatilhos para a compra. Dizer também, com este caso da Arcádia, que as categorias estão aí, são de cerca de 16 e, como podem ver, são várias e não estão estanques só apenas, por exemplo, a moda ou calçado, por exemplo, alimentação e bebidas também fazem parte. Outro exemplo, a Norte Moda, que foca muito no online, apesar de também ter lojas físicas, efetivamente criou um cupom específico para este dia, DCN10. E também, por exemplo, aqui, mais uma vez, para vos mostrar que não está estanque, nem é linear, nem está restringido a apenas grandes players ou uma área de atividade ou um setor de negócio, esta florista online também participou e utilizou então esta campanha de até 20% de desconto no online. Deixo-vos também aqui a sugestão de visitarem o nosso site, comérciodigital.pt, e nem de propósito, nós em 2020, em pleno período pandémico, fizemos um webinar com o Luís Torres, que é consultor e formador de marketing digital, sobre como preparar campanhas para Black Friday, e sendo então o Dia das Compras na Net, a Black Friday portuguesa, e uma iniciativa que antecede, de facto, esta Black Friday e a Peak Season, como estavam a falar, e muito bem o Pedro e o Nuno, efetivamente podem consultar este webinar e assistir também aqui algumas dicas e sugestões e recomendações que o Luís dá para vocês terem ideias
para dinamizarem melhor e tirarem o melhor proveito possível então desta iniciativa da ACEPI. Chegamos então ao momento de fazer a inscrição. Nós estamos em julho, obviamente que no site, no homepage do Dias das Compras na net.pt ainda não está disponível essa inscrição, mas vai estar. É um formulário muito simples, em que vocês têm que preencher unicamente o nome, a empresa, o e-mail, o contacto telefónico, a categoria a que se candidatam, obviamente a que pertencem, o URL da campanha. Normalmente pedimos efetivamente que vá diretamente para a descrição da campanha para informar também os consumidores e os potenciais clientes da mesma. Uma breve descrição da empresa, nunca será muito grande, assim como da promoção em si, não é? Como se quase um título, um subtítulo, aqui chamativo e atrativo para, de facto, então, ajudar-vos no vosso objetivo, que é, obviamente, vender mais, em última análise, nesta iniciativa, neste Dia das Compras na net. Depois, a questão do logótipo, o site, o fundo é branco, ele normalmente é carregado 300 por 300 pixels, em formato quadrado, e aqui pedíamos, obviamente, alguma sensibilidade para que ele fosse em formato PNG, que tivesse o fundo transparente, ou então um fundo branco, ou então que efetivamente carregassem ou tivessem o cuidado e a atenção de carregar aqui, de fazer um upload de um logótipo que fosse eventualmente a versão monocromática, para não entrar aqui em choque, mas depois obviamente que isso também deixamos ao vosso critério, mas para ter aqui um bocadinho então esta sensibilidade relativamente aos vossos logótipos. Dizer ainda que podem visitar o site, como no Milagres mostrou inicialmente, e dizer que estamos disponíveis para, obviamente, qualquer questão ou dúvida em Dia das Compras na net, @acepi.pt. Dizendo, obviamente, que também estamos disponíveis em info@comerciodigital.pt. E com isto, acho que então passávamos, de facto, às questões e dizer que esperamos que, efetivamente, este ano seja ainda mais Participado. Exatamente. Eu gostava também de acrescentar aqui um comentário que foi muito referido no ano passado neste fórum, que foi o facto do Dia das Compras na net ser um dia de compras online e, portanto, tem duas diferenças fundamentais em relação ao Black Friday. Não concorre com as lojas físicas, é um evento puramente digital, e não concorre com players internacionais. Portanto, é um evento nacional ou de empresas com presença nacional. Portanto, é uma oportunidade muito interessante, de facto, de criarmos aqui uma dinâmica de nos distinguirmos dos restantes, já que é evidente e nunca vamos conseguir lutar contra isso. O melhor é analisar e concorrer com os players internacionais que entram no mercado e que cativam os consumidores, ou pela diversidade de produtos que têm, ou pelos preços, já que nós sabemos que pelo serviço nós concorremos muito facilmente, porque temos essas competências e temos esse reconhecimento por parte dos nossos consumidores. Bom, eu só tinha aqui uma questão que escreveram, por isso vou abrir o microfone para quem quiser fazer perguntas. Tinha aqui uma questão sobre um pedido de informação sobre esta legislação dos 30 dias de promoções. Ou seja, dos 30 dias de referência do preço, depois enviaremos numa newsletter específica aqui a todos, porque de facto, como o Nuno Pimenta disse, é uma realidade nova e que de facto muda o cenário da cadência das promoções que podem ser feitas. Portanto, ali aqueles 30 dias anteriores ao Black Friday bloqueiam um pouco promoções relevantes que podem influenciar o preço base dos produtos. Bom, temos aqui algumas dezenas de pessoas, por isso se quiserem colocar questões, estejam à vontade. Queria também só acrescentar, Nuno, por favor, que obviamente nós também vamos enviar newsletter e comunicações via e-mail e nas nossas plataformas e redes sociais. Assim que as inscrições abrirem, podem efetivamente proceder então a essa mesma inscrição. Sim, a inscrição, embora pareça, estamos a uma distância muito grande da data e que possa não ter uma campanha totalmente definida nesta fase, quanto mais cedo se inscreverem, mais cedo fazem parte das peças de comunicação e, portanto, mais cedo associam a vossa marca ao evento propriamente dito. Nós vamos começar a pôr a data na rua e para que os consumidores estejam preparados para esse dia e, portanto, façam inclusive alguma preparação de reserva de alguns produtos que podem querer comprar para essa data. E, portanto, toda a comunicação que vamos iniciar agora, na próxima semana, vai começar a evidenciar a data, os participantes de anos anteriores como exemplo, mas o que nos interessa é começar a posicionar os comerciantes que participarão este ano.
Portanto, quanto mais cedo falarem connosco que estão interessados em participar, melhor. Nuno, se me permites, acrescentaria também que, apesar de ser um evento puramente digital, existe o conceito que até o Pedro advogou muito nos webinars que fomos realizando com o comércio digital da omnicanalidade, e também existem alguns players que aproveitam as suas lojas físicas para comunicar através de flyers ou outras peças de comunicação esta iniciativa, que é o Dia das Compras da NET. Portanto, também é uma opção para quem efetivamente queira comunicar não só no digital, mas também no offline. Sim, tens toda a razão. Eu aqui diria também que é um evento puramente digital, mas no fundo só exclui os comerciantes que não tenham presença online, na verdade, não é? Porque quem tem presença em vários canais pode usar a marca deste dia, este dia, para comunicar nos diversos canais, seja loja física, seja redes sociais, seja site, como pretenderem, e todos os canais são importantes. Porque cada vez mais nós entendemos que o omnicanal tem que mudar de expressão, temos que deixar de usar o omnicanal e começar a usar hybrid shopping, não é? Portanto, não sabemos muito bem quando é que o cliente começa online, passa para o físico, volta para o online, volta outra vez para o físico, portanto, para as compras híbridas, digamos. E temos que estar disponíveis e dar a mesma experiência em todos esses canais. Portanto, completamente, não é exclusivamente digital, mas é exclusivo para quem tem presença digital, na verdade, não é? Certo. Não está aqui uma questão no chat a perguntar se já existe uma data para começar a fazer as inscrições. Nós diríamos que vamos avisar, mas dentro da próxima semana ou a seguinte já teremos novidades em relação a isso. Mas não se Sim, preocupem que se estão inscritos nas nossas bases de dados vão ter obviamente acesso a toda a informação. sim. Nós começamos a preparar este lançamento há alguns dias atrás. Estivemos a fazer testes ao formulário. Durante a próxima semana vai ficar disponível, mas nós avisaremos todos assim que estiver. Bom, não havendo mais questões, têm os nossos contactos. Nós vamos continuar a comunicar sobre isto com todos. Agradeço a vossa participação. Um agradecimento especial à Carla, à Carla Pereira, ao Nuno Pimenta e ao Pedro Santos, que vieram colorir um pouco aqui o cenário do e-commerce português e ajudar-nos a preparar para este dia. As comunicações que vamos fazer, vamos dar algumas sugestões e exemplos de que tipo de campanhas é que foram feitas, porque isso é uma das perguntas que nos costumam fazer, o que é que resulta mais, o que é que costuma ser, o que é mais comum, enfim, seria uma conversa muito longa em ir por esse caminho neste momento, mas vamos enviar-vos esses exemplos, porque há de facto 3 ou 4 estratégias que vale a pena analisar com atenção, que têm tido bastantes resultados. Mais uma vez, obrigado a todos por estarem connosco e estaremos a comunicar sobre este assunto com todos em breve, novamente. Obrigado. Obrigado, bom dia.